Abra mais uma vez a sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Mateus 14, 22, a gente vai até o 33. Nós temos aqui a seguinte escritura. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em que ainda tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre o mar, as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro: "Se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, o tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Queridos, já não é novidade para ninguém, a gente que já está há um tempo caminhando, conhecendo as Escrituras, a gente sabe muito bem que o ministério de Jesus era totalmente dinâmico, a gente sabe que o ministério de Jesus era totalmente ativo. Jesus vivia de um lado para o outro, pregando o Evangelho do Reino. Jesus levava as boas novas, Jesus trazia salvação, perdão, cura, libertação. E foi isso que ele fez durante todo o seu ministério, ao ponto de muitas vezes as pessoas e multidões afluírem todas as vezes para onde Jesus estava. E é interessante porque esse texto, ele mostra exatamente um momento como esse. Jesus, ele tinha acabado de viver muitas curas. Jesus, ele tinha acabado de passar um tempo ensinando o seu povo. Ele, juntamente também com seus discípulos. E é interessante porque, nesse mesmo tempo, Jesus decide tirar um tempo de descanso. Tirar um tempo junto com seus discípulos. Vamos dizer assim, umas férias. E Jesus parte para um lugar que a princípio estava deserto, mas sabendo as multidões para onde Jesus ia, chegaram lá primeiro do que Jesus, e no momento em que Jesus chega, se depara com todo aquele povo. É interessante que naquela hora Jesus se compadece de todas aquelas pessoas. A Bíblia chega a dizer que Jesus olha para elas como ovelhas que não tinham pastor, pessoas que não eram cuidadas. E naquele momento, a Bíblia diz que Jesus passou a servi-los. Naquele momento acontece o milagre maior e de mais notoriedade, porque ele está registrado nos 4 evangelhos. O milagre mais conhecido, mais notável, que foi a multiplicação dos pães e peixes. Jesus não só serve aquela multidão, Jesus alimenta também aquele povo. E tendo alimentado aquele povo, tendo visto que as férias já estavam canceladas, é interessante que ele despede os seus discípulos. E os discípulos então entram num barco, querendo ter pelo menos uma viagem tranquila de volta. Entram num barco querendo ter uma volta para casa em paz, tranquila.
tendo em vista que já tinham trabalhado tanto, tinham também recebido a notícia da morte de João Batista. Mas é interessante que o texto vai nos dizer que Jesus compeliu os discípulos a embarcar, a entrarem naquele barco. Sabe o que é interessante? Essa palavra compeliu, ela nos dá uma ideia de meio que uma forçação. É como se Jesus não desse outra opção aos discípulos naquela hora que não fosse entrar no barco e voltar, enquanto ele ficaria lá sozinho para orar. Enquanto ele ficaria lá sozinho para ter um tempo a sós com Deus. Entretanto, diz o texto que nessa volta, que os discípulos certamente esperaram ser uma volta tranquila, os ventos começam a soprar, as tempestades elas chegam, o barco começa a ser arremessado de um lado para o outro, e naquele momento todos são aterrados de medo, são tomados pelo medo. O medo toma conta da situação, porque aquilo já tinha totalmente fugido ao controle dos discípulos. Homens treinados, conhecedores do mar, acostumados a viver aquilo, agora se enchem de medo porque a situação fugiu do controle. Eles estavam ali a pedido de Jesus. Foi Jesus que colocou eles no barco. Foi Jesus que indicou a viagem. Foi Jesus que mostrou o caminho. Mas mesmo assim, eles foram acometidos de uma tempestade. E sabe, gente, tem momentos que a gente para a refletir sobre isso, sabe? Que mesmo a gente fazendo o que Jesus pediu para a gente fazer, que mesmo a gente fazendo a vontade do Senhor, obedecendo a Ele, a gente não está isento das tempestades da vida, não. Amém? A gente não está blindado. A gente não está totalmente assim guardado. É muito interessante a gente observar a vida do profeta Jonas, por exemplo. E é muito fácil entender a tempestade que viveu Jonas, porque Jonas estava em desobediência. Jonas foi mandado para ir para um lugar e ele foi para outro, ele desobedeceu. E porque desobedeceu, veio a tempestade. É muito fácil a gente entender a tempestade na vida de quem desobedece. Amém? Mas e a tempestade na vida de quem está fazendo certo? E a tempestade na vida de quem está obedecendo, de quem está servindo, de quem está se doando? A gente tem que entender, gente, que as tempestades elas vão chegar, seja você quem for. Independente de quem seja você, independente do que você faça ou deixe de fazer, porque o sol, ele nasce para justos e injustos, amém? A chuva também vem para justos e injustos. A tempestade também vem para justos e injustos. Todos nós vamos viver na vida o nosso momento de tempestade. Em algum momento da vida você vai ter também e ser arremessado de um lado para o outro. O vento vai soprar e vai jogar você de um lado para o outro, a ponto de você não ter controle mais da situação, a ponto de você não conseguir dar jeito, ao ponto de você não ter o que fazer se não clamar a Deus. Amém? E a gente precisa entender que nesses momentos a gente vai querer logo um socorro. É ou não é? Nos momentos de tempestade a gente escolhe e espera um socorro imediato de Deus na vida da gente. Porque aterrorizados de medo, prestes ali a quem sabe sucumbir. Foi isso que os discípulos pensaram em outro momento que eles estavam em tempestade. E perguntaram a Jesus: mestre, tu só não se importa que a gente morra aqui não? Ele disse assim: não te importa que pereçamos? Dessa vez Jesus estava no barco, mas agora não. Da outra tempestade, Jesus estava dentro do barco dormindo, mas agora não. Os discípulos estavam sozinhos, Jesus mandou eles irem. É como se Jesus mesmo tivesse colocado eles
na tempestade. É como se o próprio Jesus tivesse os empurrado e colocado ele naquela situação difícil. E eles então se desesperam. E diz a Bíblia que o barco já estava longe. Ou seja, na mente e no coração deles, a esperança de Jesus chegar era mínima. Jesus não tem como chegar aqui. A gente já está longe da praia, a gente já está longe da costa. Mas diz a Bíblia que na quarta vigília da noite, ou seja, bem pertinho já de amanhecer ali o dia, os judeus costumavam dividir a noite em 4 vigílias. Isso era usado muitas vezes pelos soldados para dividir turnos e eles poderem trocar ali o turno para guardar determinado lugar e um poder descansar na vigília do outro. E a quarta vigília era a última vigília da noite. É como se Jesus tivesse deixado para ir ter com aqueles discípulos no último momento. E quem sabe passou na cabeça desses discípulos que Jesus estava demorando demais para socorrê-los. E quem sabe você já não teve esse pensamento também? De viver os seus dias de tempestade, clamar a Deus, orar, dobrar os joelhos e escutar somente o silêncio de Deus na sua vida. Intervenção nenhuma. Manifestação nenhuma. E somente depois de um tempo, somente depois de um bom tempo em oração, buscando a presença de Deus, é que a gente pode ter algum tipo de resposta. Mas nunca esqueça de uma coisa. Jesus, ele está dentro do nosso barco, do barco das nossas vidas, amém? E se ele não tiver, como não estava aqui, esteja você onde estiver, ele vai chegar perto do barco. Ele vai caminhando até você. Esteja você onde estiver, no momento em que estiver, sentindo o que estiver sentindo, Jesus vai ouvir o seu clamor. Esteja você onde estiver. Jesus vai ouvir você clamando, Jesus vai ouvir a sua oração. Muito embora, às vezes a gente pense que Jesus estava demorando. E em alguns momentos a gente pensa isso mesmo. O salmista pensou isso. E ele orou e disse assim: Senhor, apressa-te em me socorrer. Eu tenho pressa. Mas em outro salmo, o próprio Davi, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. É como se Deus só se inclinasse quando a gente tivesse consciência de que Ele fosse agir. Amém? Quando a gente tivesse a certeza, a fé, e quando a gente deixa o medo tomar conta do coração da gente, é como se a fé fosse embora. É como se a fé nos deixasse. É como se a confiança fosse perdida. Quando o medo toma conta. O medo parece que nos paralisa. O medo nos aterroriza. O medo faz você pensar coisas que normalmente não pensaria. O medo faz você fazer coisas que normalmente você também não faria. Faz você ver coisas que normalmente não veria. E tomados pelo medo, em razão da circunstância, da tempestade, do caos instalado ali naquele barco, Jesus vem vindo e a primeiro momento eles pensam, exclamam, é um fantasma. Tem aquele medo, aquele susto. É como se eles vissem um vulto, quem sabe, se aproximando deles e eles, tomados de medo, vendo o que não deveriam ver, entendendo o que não deveriam entender, eles exclamam, é um fantasma. Mas, imediatamente, diz o texto, olha aí, verso 27, Jesus ele disse, tenham bom ânimo.
Aliás, Jesus diz três coisas aqui que são fundamentais para mudar e dar uma guinada na vida de quem está com medo. Dar uma guinada na vida de quem está aterrorizado. Dar uma guinada na vida de quem está sendo jogado de um lado para o outro com a tempestade da vida. Em primeiro lugar, Jesus diz: tenha um bom ânimo. Muda o pensamento. Muda o jeito de olhar as coisas. Olha com ânimo. Olha com alegria. Coloca de novo os óculos da fé, para que você tenha uma visão correta das coisas. Tira a visão de medo. Tira a angústia do teu coração. E eu vou dizer por que eles deveriam fazer isso. E a resposta está na frase seguinte: tenha um bom ânimo, porque sou eu. E isso faz toda a diferença. Não é qualquer pessoa que chegou. Jesus está dizendo: sou eu que cheguei. Tanto ter bom ânimo, como depois o que se segue não temas, tudo está ligado a sou eu. Como quem diz: eu estou aqui. Você não precisa ter medo. O ânimo seu que estava se esvaindo, indo embora, pode colocar ele de novo, porque sou eu que estou aqui. E eu comparo muito, sabe? Lembrando dessa passagem, eu estava lembrando assim de um futebol que tem geralmente um jogador que quando ele está num time, o time dele está perdendo, e ele vai lá, faz um gol, e ele vai comemorar com o pessoal dizendo: eu estou aqui. Não é assim? Ele bate no peito e diz que está ali para gerar, quem sabe, uma segurança na torcida de que o jogo vai virar, de que as coisas vão mudar, de que a segurança chegou porque aquele homem está ali. É isso que Jesus está dizendo aqui para você hoje. O jogo vai virar porque Jesus está aqui. Jesus chegou. Sou eu. Não tenham medo. Entendam que não é qualquer pessoa que chegou. Você está aqui porque é Jesus que está aqui, amém? É Ele que tem nos animado. É Ele que tem mandado e lançado fora todo o medo. O verdadeiro amor, diz a Bíblia, lança fora todo o medo. E Jesus é esse amor derramado do Pai sobre a vida da gente. Não tenham medo, sou eu, não temas. E naquele instante, Pedro, sempre Pedro, resolve fazer prova daquilo que estava sendo dito, daquilo que Jesus disse: ah, Senhor, então se és tu, deixa com que eu vá caminhando até aí por cima das águas. Pedro sempre fez, naquela sua inquietude, aquilo que todo mundo queria fazer, mas não tinha coragem. Já parou para pensar nisso? Pedro era aquele cara da ação. Era aquele cara que fazia para depois pensar. Agia para depois refletir naquilo que tinha feito. Mas ele agia logo. Então ele vai. Começa caminhando sobre as águas. Enquanto mantinha os olhares em quem? Em Jesus. Enquanto mantinha o olhar naquele que chegou para trazer paz, para trazer ânimo, para lançar fora o medo. E enquanto Pedro caminhava e olhava para Jesus, ele seguia firme. Mas em um dado momento, diz o texto, que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, foi ter com Jesus. Mas em algum momento Pedro tira o olhar de Jesus e começa a reparar na força do vento, começa a reparar no perigo que ele estava vivendo, começa a pensar: que besteira é essa que eu estou fazendo aqui? Afinal de contas, será que Jesus é tão poderoso assim? Quem estava segurando Pedro ali, naquela água? Era a água? Era o vento? Era o poder de Jesus. Era o poder de Jesus que sustentava Pedro. E deixa eu dizer uma coisa para você: o que sustenta você de pé é o poder do Senhor Jesus.
Porque enquanto a mão dele estiver estendida, mesmo que você comece a afundar, quando olhar de lado, ele vai te puxar para cima de novo, amém? Muito embora o seu foco seja perdido, muito embora a gente desvie o olhar, muito embora a gente pense em outras coisas e ache que a gente está fazendo algo perigoso demais, danoso demais, Jesus está com a gente. E se ele não estiver no barco, ele vai caminhando até você no momento em que você precisar. Ele vai chegar na sua vida no momento que você achou que ele jamais ia chegar. Na quarta vigília da noite, no momento último que você achava que não dava mais jeito, Jesus está chegando. Não temas. Ele está dizendo para você hoje, sou eu que estou aqui. E é por isso que a gente pode ter segurança nele, de que as coisas vão mudar, de que o jogo vai virar, porque Jesus chegou. E depois disso, ele levanta Pedro para cima e repreende aquela pequena fé de Pedro. Assim como repreendeu os discípulos também naquela primeira tempestade onde ele estava no barco. Lá Jesus diz, por que é que vocês ainda não têm fé? E aqui é algo também praticamente a mesma coisa. Por que você duvidou, homem de pequena fé? E ele deveria ter fé e não medo, em primeiro lugar, por causa da presença de Jesus. É a presença de Jesus que gera em nós fé, confiança, que nos mantém de pé, que traz para nós segurança, que faz com que a gente continue caminhando sem afundar na vida. Logo em seguida, Jesus coloca todos no barco. Cessa o vento, cala o mar, e assim como foi na primeira, também acontece aqui. Todos adoraram a Jesus e reconheceram que Ele é o Filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que o vento soprar na sua vida, e quando você vê esse vento parar de soprar, pode dobrar o joelho e adorar, porque foi Jesus que mandou parar. Pode dobrar os joelhos, adorar o nome dEle, porque Ele chegou. Pode dobrar os joelhos e adorar o nome dEle, porque Ele fez o jogo virar, Ele fez a situação mudar, Ele trouxe paz de novo, Ele trouxe a calmaria de novo, Ele cessou o vento, calou o mar e subiu no barco da vida da gente. E Jesus sobe com os discípulos e eles chegam até Genezaré, diz a Bíblia. Tudo se acalmou. Portanto, eu quero dizer para você hoje que está aqui, que quem sabe está vivendo ou enfrentando uma tempestade na vida, enfrentando um mar revolto, quem sabe o vento está soprando com força sobre o barco da sua vida. Eu queria dizer para você hoje, Jesus está aqui, sou eu, não temas, tenha um bom ânimo, porque Ele está caminhando até você. Não ache que Ele está demorando, Ele vai chegar no momento certo, Ele vai chegar na hora certa, e também no momento certo você vai reconhecer que é Ele, e quando as coisas acontecerem você vai se dobrar e adorar o nome dEle. Aquiete seu coração. Vivam as tempestades da vida com mais confiança. Que a gente possa viver de fato esses dias difíceis, terríveis, complicados, entendendo que se Jesus não já está, Ele vai chegar. Que se Jesus não já está, Ele vai vir caminhando até nós. E que se a gente duvidar, Ele vai chamar você para caminhar com Ele, fazendo você olhar unicamente para Ele. E mesmo que você afunde, a mão dEle vai continuar estendida para levantar você. Eu queria orar por você nesse instante. Eu queria orar para que, seja qual for a tempestade que você esteja enfrentando na vida, que Deus possa renovar hoje
aqui a fé que você tem nele, a confiança que você tem depositado nele, para que a gente possa sair daqui dessa noite mais uma vez renovado, mais confiante, buscando ao Senhor com mais força, com mais ânimo, com aquele ânimo renovado, com um bom ânimo, porque Jesus está dizendo: sou eu. Não deixe o medo tomar conta de você, não temas. Apesar das circunstâncias, apesar do momento, apesar da dor, da agonia, muitas vezes da espera, entenda, Jesus ele está chegando. E ele vai chegar na hora certa. E você vai se dobrar e adorar o nome dele. Amado Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor Deus, renova as forças dos teus filhos, Senhor, que vem na tua casa nessa noite, Senhor Deus, fazer com que essa fé que eles sentem, Senhor Deus, essa confiança em ti, Senhor, possa ser renovada mais uma vez, Senhor. Que eles possam sair daqui nessa noite, os teus filhos, nós aqui também desse altar, Senhor Deus, cada vez mais confiantes em ti, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor Deus, para confiar em ti, não somente nos momentos bons, mas principalmente quando os ventos sopram, quando os céus começam a se enegrecer, a se acinzentar, quando as nuvens estão carregadas, Senhor Deus, prontas para derramar aquela tempestade, que nós creiamos em ti também nos dias difíceis. Faz isso, Senhor. Renova a nossa fé em ti. Lança fora de nós todo o medo, todo esse medo que tem paralisado o teu povo. Lança fora, Senhor, e nos dá confiança de que a tua mão continuará estendida todos os dias das nossas vidas. Que possamos clamar ao teu nome e reconhecer que só tu és Deus. Faz isso, Senhor. É assim que te oramos, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor. E enquanto louvamos, vamos trazer